galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula completa sobre ângulo, que é um assunto introdutório de geometria plana. E geometria plana, querendo ou não, para você entender geometria espacial, para você entender qualquer outra geometria, você precisa estar sabendo muito bem de geometria plana. Então vamos comigo tentar entender um pouquinho melhor sobre ângulo. Vamos lá. Seguinte, primeira definição de ângulo, e cara, não se prenda a gravar exatamente o que é a definição, a não ser que você seja um aluno do 7º ano. Mas se você for um aluno do ensino médio, não preciso que você decore a definição sobre ângulo, mas eu preciso que você entenda a definição para você entender melhor a matéria, beleza? Então, ó, o que é um ângulo? Um ângulo é a união, em um plano, de duas semirretas de mesma origem, e as semirretas, elas são os lados dos ângulos, né, do ângulo, e a origem delas é o vértice. Como assim, Carol? Eu já não entendi absolutamente nada. É o seguinte, imagina que a gente tem essa semirreta aqui. Lembrando que a semirreta, ela tem origem e ela não tem fim, beleza? E essa semirreta aqui, ela também tem a origem O, não tem fim. Essa união entre essas duas semirretas é justamente o ângulo, onde essa semirreta aqui a gente chama de lado do ângulo e essa semirreta aqui a gente também vai chamar de lado do ângulo. E esse carinha aqui, que é a origem dessas duas semirretas, a gente chama de vértice do ângulo, tá? Então, a gente tem o vértice O e os lados são OA e OB. Pode perceber que a gente coloca essa setinha aqui, tá vendo? Vou até dar um zoom. Essa setinha aqui é para simbolizar que não tem fim para cá, é uma semirreta, assim como essa aqui. Agora, como é que a gente lê um ângulo? A gente lê AOB. Poderia também ler BOA. A gente está falando do mesmo ângulo. Por exemplo, se aqui fosse, sei lá, C, aqui fosse G... Eita, o meu G ficou bonito. G, e aqui fosse, sei lá, H. Como é que a gente leria? C, G, H. GH, por exemplo, é uma semirreta. CG, por exemplo, é uma semirreta. Quando você está falando do ângulo, a gente está falando do CGH, beleza? Então, e outra coisa aqui, ó, até coloquei aqui, tá vendo? AOB, AOB. Esse carinha aqui quer dizer que a gente está falando desse ângulo aqui. Poderia também escrever BOA. É assim que a gente indica um ângulo. E como é que a gente mede um ângulo, galera? A gente pode medir, por exemplo, se eu quisesse medir distância, a gente pode medir em centímetro, em milímetro, em quilômetro. Existem várias unidades de medidas que a gente conhece de comprimento, de área, enfim. Assim como existe a unidade de medida de ângulo. Como é que a gente pode medir ângulo, então? A gente pode medir o ângulo com grau, com radiano e com grado. O grado existem poucas escolas e poucos concursos que trabalham com grado. De maneira geral, a gente trabalha mais com grau e radiano. E é importante, assim como você precisa saber passar de centímetro para milímetro, para quilômetro, para hectômetro, você precisa saber passar de grau para radiano, radiano para grau para grado, grado para grau. Mas a gente vai falar isso em outro momento. Primeiro, eu só quero te mostrar que essas três formas a gente consegue medir um ângulo entre duas semirretas. A gente pode medir com grau, ou radiano, ou grau. Agora, a gente vai aprender a classificar um ângulo. Assim como eu posso me classificar de diversas maneiras, por exemplo, eu sou professora, eu sou uma mulher, eu sou morena, existe a classificação de ângulo. E como é que a gente classifica um ângulo? De acordo com a sua medida, de acordo com quanto a gente vai medir ele. A partir da medida dele, eu sei classificar esse ângulo. Então, vamos lá. Primeiro, imagina que a gente tem, deixa eu pegar aqui, duas semirretas. Isso é uma semirreta, isso é uma semirreta. Claro que na teoria isso aqui não é uma semirreta, mas finge que é. Se essas semirretas estiverem uma sobre a outra, né, elas estão sobrepostas, e eu estiver falando do ângulo entre elas, esse ângulo aqui é nulo, concorda comigo? Então, quando as duas semirretas elas estão sobrepostas, o ângulo entre elas, esse ângulo aqui, é um ângulo nulo. Então, aqui, um ângulo nulo, ele é a mesma coisa que um ângulo de 0 graus. Então, é quando o ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa é exatamente 0 graus. Agora, o que significa um ângulo ser agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que ele está entre 0 e 90 graus. Como assim, Carol? Imagina minhas duas semirretas. O meu ângulo agudo é um ângulo que seria entre 0 até chegar a 90 graus, sem chegar a 90 graus, né? Entre 0 e 90 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E se um ângulo alfa estiver entre 0 graus e 90 graus, observação, o 0 e o 90 não estão inclusos, a gente chama ele de ângulo agudo. Ângulo de 30 graus, ângulo agudo. Ângulo de 40 graus, agudo também. Agora, a gente vai falar sobre o ângulo reto, importantíssimo ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de exatamente 90 graus. Então, provavelmente, esse ângulo está presente no seu dia a dia. Por exemplo, o ângulo que essa parede faz com o chão, provavelmente é 90 graus, pelo menos eu espero que seja de 90 graus. Então, é um ângulo aí de 90 graus exatamente. Observação,
Quando esses ângulos são de 90 graus, essas duas semirretas, essa semirreta aqui e essa semirreta aqui, elas estão perpendiculares entre si. Retas perpendiculares entre si significa que elas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Agora, o que seria um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo que ele está entre 90 e 180. Então, imagine as duas semirretas, ele está entre aqui e aqui. Então, qualquer ângulo, 135, 140, 160, tudo isso é um ângulo obtuso. Então, um ângulo obtuso, a gente classifica ele, esse ângulo alfa aqui, ele tem que ser maior que 90 graus e tem que ser menor que 180 graus. Agora eu vou colocar minha carinha para cá para não atrapalhar. O que significa o ângulo ser raso? Um ângulo raso ou um ângulo de meia volta é um ângulo de exatamente 180 graus. Então, um ângulo que tem exatamente 180 graus. Então, esse ângulo aqui, entre essas duas semirretas, tem exatamente 180 graus. Meia volta. Agora, um ângulo de uma volta inteira, imagina essas duas mesmas retas sobrepostas, imagina que eu estivesse falando agora desse ângulo aqui, ao invés do ângulo entre elas, esse ângulo aqui de fora. Então, o ângulo de fora seria um ângulo de uma volta completa, né? Um giro, ou seja, um ângulo de 360 graus. Então, essas são as classificações de ângulo. As principais que você vai ouvir o tempo inteiro é agudo, reto, obtuso, principalmente. Em geometria, você vai precisar se acostumar com alguns nomezinhos que vão aparecer o tempo inteiro para você. Entre eles, esse nomezinho é o ângulos congruentes. E o que significa dois ângulos congruentes? São dois ângulos que têm a mesma medida. É só outro nome para falar que eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, a gente tem um ângulo aqui, esse ângulo aqui eu vou colocar aqui um ponto A, aqui o vértice dele vai ser o O e aqui vai ser o C. Então, como é que a gente indicaria esse ângulo? AOC ou COA. E eu vou colocar outro ângulo aqui vai ser o D, aqui vai ser o B e aqui vai ser, sei lá, o G. Como é que eu indico esse ângulo? DBG. Se eu falar para você que esse ângulo aqui é X e esse ângulo aqui é, sei lá, 40 graus, e eu falar para você, olha, o ângulo AOC e o ângulo DBG, eles são congruentes, isso significa que eu estou falando que eles têm a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo é 40 graus, esse aqui também equivale a 40 graus. Claro que não vai cair uma questão dessa, mas eu quero que você saiba desse slide ângulos congruentes têm a mesma medida, então você pode igualar esses ângulos, beleza? Agora a gente vai entender o que são ângulos complementares. Vem comigo. Primeiro vamos ler a definição e depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Quando a soma da medida de dois ângulos, é igual a 90 graus. A gente chama eles de complementares. Como assim, Carol? Se eu falar para você que a gente tem um ângulo que é 10 graus e outro ângulo que é 80 graus, qual é a soma desses dois ângulos? 90 graus. Isso significa que são ângulos complementares. Ângulos que, ao somar, vão resultar em 90 graus. Se a gente estiver pensando graficamente isso, o que eu posso desenhar aqui para você? A gente tem aqui um desenho de duas semirretas que elas são perpendiculares. Então, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus e eu posso colocar aqui um ângulo que eu vou chamar esse ângulo de X e esse aqui vai ser o complemento de X. Ou seja, se tudo é 90 graus e esse pedacinho é X, esse pedacinho aqui vai ser tudo que é 90 menos X. Por que eu querendo... Aonde eu tô querendo chegar com isso? Que se a gente tiver um ângulo e esse ângulo for de X graus, o complemento desse ângulo, o complemento do ângulo vai ser 90 menos X. Porque imagina, se eu te dou um ângulo que é 10 graus, qual é o complemento de 10 graus? É o quanto que falta para chegar a 90. Então, vai ser 90 menos 10. Se eu te dou um ângulo que é 30 graus, qual vai ser o complemento dele? 90 menos 30 graus. Porque o complemento é o quanto que falta para chegar a 90 graus. Espero que tenha feito sentido. Coloquei uns exercícios aqui sobre isso. Calcule a medida do complemento de cada ângulo, tenta fazer sozinho. Já fez? Então vem comigo. Ele está falando que a gente tem um ângulo aqui que é CAB, que é 6 graus. Quanto que é o complemento? Ó, se ele está falando que o ângulo é 6, então aqui, ó, ângulo é 6. Qual vai ser o complemento do ângulo? 90 menos 6, beleza? Então vai ser 90 menos 6, que é 84 graus. Então, o complemento, 84 graus. Agora vamos para cá. Ele está falando que a gente tem um ângulo que é de 37 graus. O ângulo, 37, o complemento, 90 menos 37, que vai dar 53. Agora, a gente tem um ângulo que é de 69 graus. Então, ó, o ângulo é 69. Quanto que é o complemento? 90 menos 69, ou seja, 69 para 70 falta 1, então vai dar 21 graus.
Beleza? Tranquilo até aqui? Então, ó, complemento, dois ângulos complementares, a soma deles dá 90 graus. Claro que existem exercícios bem mais complicados que isso, que vai trabalhar mais a parte literal em si, não tanto só a parte que ele te dá um ângulo e pede outro. Mas a gente vai fazer no final da aula, beleza? Agora, o que são ângulos suplementares? Cara, é a mesma ideia de ângulos complementares, só que ao invés dos dois ângulos somados darem 90 graus, a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Então, vamos ler aqui comigo. Quando a soma de dois ângulos, né, é igual a 180 graus. Se a gente estiver pensando em ver isso graficamente, ao invés dessas duas semirretas forem perpendiculares, a gente vai ter a seguinte imagem, né? A gente tem um ângulo aqui, que eu vou chamar ele de x, e esse outro ângulo aqui vai ser 180 menos x. Até porque esses dois ângulos aqui, essa soma aqui, né, é uma meia volta que a gente já viu, que é 180 graus. Vamos escrever aqui comigo. Se a gente tiver um ângulo, então, que mede x, o suplemento desse ângulo vai ser 180 menos x. Ou seja, vamos fazer alguns exercícios aqui. Se a gente tiver a medida de um ângulo que é 76, quanto que vai ser o suplemento? O suplemento vai ser o quanto que falta para completar o 180. Então, o ângulo é 76, o suplemento vai ser 180 menos 76, ou seja, 104. Agora, se eu tenho um ângulo que mede 5 graus, o suplemento vai ser 180 menos 5, ou seja, 175 graus. Agora, se eu tenho um ângulo que é de 125 graus, ou seja, o ângulo é 125, o suplemento vai ser 180 menos 125, ou seja, vai dar 55 graus. Existe também ângulos replementares, que caem... Eu acho que eu nunca vi cair numa questão recentemente, pelo menos, que é quando a soma de dois ângulos dá 360. Mas fica aí a informação. Outro nomezinho muito importante que você provavelmente vai dar de cara em muitas questões é bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Nossa, ficou pequenininho, né? A bissetriz de um ângulo, ó, a bissetriz de um ângulo é a semirreta interna ao ângulo que tem origem no seu vértice, então aqui, ó, origem no vértice, e divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Lembrando o que são ângulos congruentes? Ângulos iguais. Então, ele está falando pra gente o seguinte, ó, que a gente vai ter uma semirreta que ela tem origem aqui no vértice desse ângulo, e essa semirreta, ela vai dividir esse ângulo ao meio. Ou seja, se eu estou falando que esse ângulo aqui mede x, esse ângulo aqui também vai medir x. Por exemplo, se ele falar que o ângulo inteiro, que esse ângulo inteiro aqui mede 40 graus, por exemplo, essa parte aqui vai ser 20 e essa parte é 20, porque essa bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, beleza? Então, bissetriz divide o ângulo ao meio, esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui. Coloquei alguns exercícios bem introdutórios da ideia de bissetriz. Claro que a gente vai fazer exercícios muito mais difíceis ainda. Então, vamos lá. Traçando a bissetriz desses ângulos, obtemos dois ângulos congruentes. Tá falando aqui a definição de bissetriz pra gente. Em cada caso, qual a medida dos ângulos obtidos, né? Então, vamos primeiro traçar. A bissetriz ela vai sair aqui do vértice do ângulo e ela vai dividir esse ângulo ao meio. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Dividindo esse ângulo, que ao todo era de 30 ao meio, o que vai acontecer? Essa partezinha aqui vai equivaler a 15 graus, que é a metade, e essa outra parte aqui vai equivaler a 15 graus também. Tranquilo, né? Próximo exercício. Se a gente tem aqui um ângulo, inclusive esse ângulo é um ângulo o quê? É um ângulo obtuso, um ângulo que é entre 90 e 180. Esse aqui era um ângulo agudo. Se eu traçar essa bissetriz, com certeza a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Ou seja, esse pedacinho aqui vai ser um ângulo de 60 graus e esse pedacinho aqui vai ser um ângulo de 60 graus também. Aqui ele já dividiu. Se a gente está falando de um ângulo aqui de 180 graus, para cá a bissetriz vai traçar 90 graus e para cá vai ser um ângulo de 90 graus. Esse exercício aqui já é um pouquinho mais difícil, mas ainda estou pegando leve com vocês. Ele falou o seguinte, ele falou que EB, essa semirreta EB aqui, ela é bissetriz do ângulo DEC. Desse ângulo aqui, ó, DEC. Então, EB é a bissetriz desse ângulo todo. Se ela é a bissetriz desse ângulo, o que isso significa, galera? Que esse pedacinho aqui é exatamente igual a esse pedacinho aqui. Se esses ângulos são iguais, se esses ângulos são congruentes, eu posso igualar os dois. Então, o que eu vou fazer para poder descobrir o x? Eu vou igualar. Então, vai ficar 3x menos 12 vai ser igual a x mais 58. Agora, equação do primeiro grau. Se você não souber resolver, tem uma aula aqui, vou colocar aqui no card, fazendo vários exercícios de equação do primeiro grau. Vou passar esse x para o outro lado, ele está somando para o lado diminuindo, e esse menos 12 está diminuindo, vem para o lado somando. 3x não vou mexer, vou repetir para cá. O x vem para cá diminuindo, então,
58 eu vou repetir porque já estava do outro lado, e o menos 12 vem para cá somando mais 12. Agora eu vou fazer a continha. 3x menos x, 2x. 58 mais 12, 58 mais 2, 60, 60 mais 10, 70. E aí o 2 está multiplicando o x, a gente vai passar ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 70 por 2 vai dar 35. Observação. 35 graus é o x e não é o ângulo. Se eu quisesse saber quanto é esse ângulo, esse pedacinho, por exemplo, basta substituir por x, ficaria 35 mais 58. E se eu quisesse substituir aqui, a mesma coisa. Porém, se eu quisesse ver se realmente minha conta estava certa, bastava substituir para ver se esse pedacinho realmente dá igual a esse pedacinho, porque isso tem que acontecer. Afinal, esse ângulo é bissetriz, mas ele só queria o x, então ele só quer esse valor. Outro nomezinho que você vai ver com frequência e que você precisa saber o que é, são os ângulos opostos pelo vértice. Como assim, Carol? Duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, ó, a gente tem aqui duas retas concorrentes, ou seja, elas vão se cruzar em um ponto, e elas determinam dois pares de ângulos opostos por esse vértice aqui. Então, esse ângulo aqui faz par com esse aqui, e esse outro ângulo aqui faz par com esse aqui. Você pode observar que esse é oposto por esse vértice aqui, e esse aqui também é oposto pelo vértice desse ângulo aqui. Então, a gente tem esse ângulo, inclusive eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e eu vou chamar esse outro ângulo aqui, eu vou chamar de beta, beleza? O que a gente vai reparar nos ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Então, se aqui, por exemplo, a gente está falando que o ângulo é 30, aqui também vai ser 30. Se esse ângulo, inclusive, é, sei lá, 150, aqui vai ser 150 também. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida. E aí, cara, isso aqui você vai ver o tempo inteiro. Ah, isso aqui é o PV, isso aqui é o PV. Ah, observação, não dei ênfase, mas é importante. Ângulos opostos pelo vértice, a gente fica falando ângulos opostos pelo vértice, a gente chama de OPV. Então, é muito comum você falar, isso aqui é OPV. OPV, ângulos opostos pelo vértice. Dito isso, vamos fazer alguns exercícios. Observação, galera, você pode fazer de um jeito diferente de mim e tá tudo bem. Existem milhões de maneiras de pensar em resolver essa questão e descobrir o x e y. Esses exercícios, novamente, são realmente bem introdutórios ainda. Então, vamos lá. Essa questão aqui, o que a gente pode pensar? Esse ângulo y e esse 30 aqui, o que a gente pode ver? Eles são ângulos opostos pelo vértice, tá vendo esse vértice aqui? Ou seja, eles são iguais. Então, se aqui é 30, esse ângulo aqui também mede 30 graus, beleza? Agora, o que eu posso observar também? Que esse ângulo x e esse 30 aqui, eles são o quê? Eles são suplementares, porque esse ângulo todo é de meia volta. Então, se aqui é 30, esse ângulo aqui vai ser o suplemento de 30, ou seja, 180 menos 30. Então, isso aqui é um ângulo de 150 graus. Também poderia pensar, pelo visto, que esse aqui é o suplemento desse ângulo aqui. Daria na mesma. Mas aonde você tem que chegar no mesmo lugar, mas você tem que chegar no mesmo lugar que eu, que o y é 30 e o x é 150. Próximo exercício. De cara, a gente pode ver que o x e o y, eles são OPV. Então, se você matar quem é o x, você mata quem é o y. Agora, como é que a gente vai matar quanto é o x, quanto é o y? O x, ele é o suplementar de 20. Afinal, ó, tá vendo a meia volta aqui? Ou eu poderia pensar que o y é o suplementar de 20 por aqui também, porque eles somam 180. Ou seja, se aqui é 20, esse ângulo x vai ser 180 menos 20, ou seja, vai ser 160 graus. E se o x é 160 graus, o y, por ser OPV, também vai ser 160 graus. Tranquilo, né? Essa aqui eu esqueci de colocar uma informação importante, é que essa bissetriz é a bissetriz desse ângulo aqui, beleza? Então, olha só, é o seguinte, a gente tem essa bissetriz, que é a bissetriz desse ângulo, e eu quero descobrir quanto é só esse pedacinho aqui. O que eu vou fazer, galera? Concorda comigo que isso aqui é 30 graus? Esse ângulo todinho aqui é o suplemento de 30? Porque esses dois somados aqui, eles dão meia volta completa. Então, se esse pedacinho aqui é 30, esse pedacinho aqui é o quanto que falta para chegar a 180. Ou seja, esse pedacinho vai ser 150. Então, esse pedacinho todinho aqui é 150 graus. E se essa bissetriz aqui divide esse ângulo de 150 ao meio, esse pedacinho aqui vai ser a metade de 150, ou seja, vai ser 75 graus. Tranquilo? Bora para a próxima. Agora, a gente vai ver as unidades de medidas do grau. A gente já viu, por exemplo, ângulos de 10 graus, ângulos de 15 graus. Só que a gente também pode ter ângulos de 10 graus e 20 minutos, 10 graus e 15 minutos, e a gente precisa saber fazer essas conversões. E a gente também precisa fazer operações com esses ângulos. E depois disso lá a gente vai ver a operação. Provavelmente isso aqui você já conhece do seu dia a dia. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Agora, como é que a gente faz as operações com esses ângulos?
Vou montar aqui a operação primeiro. Deixa eu só botar minha carinha para cá para não ficar na frente. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a letra A. Então, vai ficar 6 graus, 25 minutos e 36 segundos. E aqui vão ser 4 graus, 40 minutos e 30 segundos. E vamos somar esses ângulos. O que você tem que saber sobre soma de ângulo? Você vai somar minuto com minuto, segundo com segundo e grau com grau. E depois a gente vai ver se quem ultrapassou 60 a gente joga para o outro lado. Então vamos começar somando. 6 com 0, 6. 3 com 3, 6 segundos. 5 com 0, 5. 4 com 2, 6 minutos. E 6 com 4, 10. 10 graus. Agora, toda vez que os minutos e os segundos passarem e ultrapassarem 60, a gente vai jogar para lá. Como assim, Carol? Se esses segundos ultrapassarem 60, eu vou jogar 1 minuto para cá. E se os minutos ultrapassarem, eu vou para jogar para grau. Eu sempre faço devagarzinho, devagarzinho. Como assim? Eu transformo primeiro os segundos, depois os minutos, depois do grau. Sei que tem gente que vai fazendo tudo aí, mas eu sou lenta. O que eu mais faço aqui é rabobeira. Então, vamos devagar. Então, eu vou tirar 60 segundos aqui. Só que quando eu tirar os 60 segundos equivalem a 1 minuto. Então, quando eu tiro esses 60 segundos, eu passo para cá 1 minuto. Fez sentido? Espero que sim. Então, ó, quando eu tirar 60 segundos aqui, esse carinha vai virar 66 minutos. O 10 graus eu vou repetir. E agora, se eu tirei 60 segundos e tinha 66, eu fiquei com 6 segundos. Agora, vamos ao seguinte, esses minutos também ultrapassaram 60, então a gente vai ter que jogar para grau. Então, eu vou tirar aqui 60 minutos. E se eu tirar 60 minutos, o que a gente viu? Que 60 minutos equivaliam a 1 grau. Então, eu vou fazer o seguinte, esses 60 minutos vão passar para cá como 1 grau. Então, ao invés de ser 10 graus, vai ficar como 11 graus. Então, são 11 graus, 6 minutos e 6 segundos. A resposta dessa letra A, 11 graus, 6 minutos e 6 segundos. Ah, Carol, e se desse, por exemplo, aqui 130 segundos? Você podia passar de uma vez só. 130, vai ter que passar 2 minutos para cá. Porque aqui, se eu passar só 60, vai ficar com 70, ainda vai ficar maior. Ou você podia fazer de pouquinho em pouquinho. Diminui 60, aumenta um aqui. Depois diminui 60 de novo. Mas a ideia aqui, isso aqui tem que ser menor que 60, assim como isso aqui. O grau não tem problema. Vamos fazer a letra B? Tenta fazer isso sozinho e depois você assiste a resolução. Vamos comigo. Agora eu quero somar 15 graus, 20 minutos e 45 segundos com 20 graus, 45 minutos e 40 segundos. Vamos somar aos pouquinhos. Minuto com minuto, segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. 5 com 0 vai dar 5, 4 com 4, 8 segundos. 0 com 5, 5, 4 com 2, 6. 5 com 0 vai dar 5, 2 com 1 vai dar 3. Agora vamos ver quem passou aí de 60 nos minutos e segundos. 85 passou, então eu vou tirar aqui 60 segundos. E quando eu tirar 60 segundos, o que vai acontecer? Esqueci de botar dos minutos aqui do grau. Vai passar para cá, isso aqui vai ficar 66, concorda? Que vai ganhar 1 minuto aqui. O 35 graus eu não mexi, então eu mantenho. E aqui, se era 85 eu tirei 60, eu vou ficar com 25 segundos, que não tem problema. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar desses 66 minutos, eu vou tirar 60 e vou passar um grau para cá. Então, eu vou tirar 60 aqui minutos. E aí, quando eu tirar 60 minutos, ao invés de 35 graus, ele ganhou 1 grau, ou seja, vai ficar com 36 graus. Aqui, tinha 66, tirei 60, fiquei com 6 minutos. E aqui, os 25 segundos se mantêm. Ou seja, ficou com 36 graus, 6 minutos e 25 segundos. Agora, vamos fazer uma continha de subtração. Vem comigo. Vou só montar ela aqui. 54 graus, 16 minutos e 32 segundos, menos 27 graus, 18 minutos e 40 segundos. Novamente, a nossa continha vai ser pensando em segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Só que, por exemplo, eu não consigo tirar 32 de 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado. Só que quando eu pedir emprestado aqui para esse 16, eu vou tirar 1 minuto daqui. Se eu tiro 1 minuto para passar para cá, 1 minuto equivale a quantos segundos? 60. Então, quando eu tirar 1 minuto daqui, aqui vão ficar com 15 minutos e aqui vai ganhar 60 segundos, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, aqui eram 32, como eu
como ele ganhou, né, 60, vai ficar com 92. Espero que tenha feito sentido. E aí você faz a conta. 2 menos... Você pode até reescrever se você achar que fica mais organizado, tá? Eu até... Morri. Eu até também acho que ficou uma merda, mas eu vou seguir o baile. 2 menos 0 vai dar 2. 9 menos 4 vai dar 5. Pronto. Agora, 15 minutos. Eu consigo tirar de 18 minutos? Não. Então, novamente, eu vou ter que pedir emprestado. Esse 54 eu vou tirar 1 grau, então eu vou tirar aqui, vamos ficar com 53 graus. E aqui vai ganhar 60. Ganhar 60 se já tinha 15, então ele vai para 75. Então, eu vou tirar aqui e vou botar aqui. Pronto. Agora, vamos manter. 5 eu consigo tirar 8? Não, mas aqui é só pedir emprestado para o 7. Então, fica 6 e aqui 15. 15 menos 8 vai dar 7. Então, vou botar aqui o 7 e agora vai ser 6 menos 1, ou seja, 5. 57 minutos. Aqui, 53 menos 27, peço emprestado aqui para o 4, fica 13. Vai ficar 6, né? 13 menos 7, 4 menos 2 vai dar 2. Ou seja, 26 graus, 57 minutos. Eita, essa aqui é aqui de baixo, né? Eu esqueci de colocar aquela resposta aqui. Aqui não é essa a resposta. Vou pegar outra resposta, peraí. Pronto. Agora eu vou fazer uma continha de multiplicação. Observação, aqui se tivesse passado de 60, aqui também eu ia jogando pro lado, tá? Sem problema. 24 graus e 20 minutos vezes 3. Novamente, vamos multiplicar primeiro os minutos, depois os graus. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Isso, minuto. 4 vezes 3, 12 vai 1. 3 vezes 2, 6, com o que foi 7. Então, ficou 72 graus e 60 minutos. Só que 60 minutos é equivalente a 1 grau. Ou seja, eu vou tirar esses 60 minutos daqui e vou aumentar 1 grau. Então, na verdade, só ficou os 73 graus. Beleza? Vou copiar para cá. Espero que tenha feito sentido para você essas operações com ângulos. Vamos fazer alguns exercícios um pouco mais difíceis agora. Esses exercícios todos vieram de algum concurso, beleza? Então, vamos lá. O complemento do suplemento do ângulo 12. Normalmente, nesse tipo de questão, eu aconselho fortemente você a fazer de trás para frente, do último comando até o primeiro. Então, o último comando é o suplemento do ângulo de 112. Quanto que é o suplemento do ângulo de 112? Se o ângulo é x, lembra? O suplemento é 180 menos x. Então, se o ângulo é 112, o suplemento vai ser 180 menos 112. Vou colocar aqui 180 menos 112, que vai dar 68. Agora, então essa resposta aqui, dessa parte aqui, o suplemento de 112 é 68 graus. Agora, o que ele pediu para fazer? Ele pediu para fazer o complemento disso aqui. Se é o complemento disso aqui, ele quer o complemento de 68. Então, como que eu descubro o complemento de 68? Complemento, se o ângulo é x, o complemento é 90 menos x. Então, se o ângulo é 68, o complemento dele vai ser 90 menos 68. E isso aqui vai dar 22 graus. Então, gabarito, letra D de dado. Tranquilo, né? Só ir fazendo de trás para frente, você nunca vai errar esse tipo de questão. Próximo exercício é o seguinte. Os ângulos B e A são congruentes. Lembrando que são ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. Ele falou que o A é o 2x mais 15 e falou que o B é 5x menos 9. E pediu para assinalar a alternativa que representa corretamente o valor de x. O que eu falei para você? Que se eles são ângulos congruentes, a gente consegue igualar esses ângulos. Afinal, eles têm a mesma medida. Então, na verdade, a questão quer que você iguale. Porque esse ângulo A, que é o 2x mais 15, é igual, é congruente ao 5x menos 9. Pronto, virou continha agora. Parte de geometria já acabou. Parte de geometria era você saber que você poderia igualar esses dois ângulos. Agora, vou fazer o seguinte. Vou passar esse 2x que está positivo para lá negativo e esse menos 9 que está negativo para cá positivo. Então, o 15 eu vou manter aqui. O menos 9 está negativo, vem para cá positivo. O 5x já estava aqui e o 2x vai vir para cá negativo. Se não sabe resolver isso aqui, assiste a linha de equação do primeiro grau. 15 mais 9 vai dar 24. 5x menos 2x vai dar 3x. O 3 está multiplicando x, passa para lá dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 3 igual a x. Ou seja, o meu x vai ser 24 por 3, que é 8 graus. Observação, aqui eu não estou falando que o ângulo é 8 graus. Eu estou falando que o x é 8 graus. Se ele quisesse, por exemplo, saber ou o ângulo A ou B, inclusive, que é a mesma coisa, você teria que substituir aqui no lugar do x. Ficaria 8 vezes 2, 16, 16 mais 15. Mas ele não quer, ele só quer o x. Ou seja, nosso gabarito é letra B de bola. Próximo exercício é o seguinte.
Dois ângulos são chamados de complementares quando juntos resultam em 90 graus. E ele falou que o A e B são complementares. Ele está afirmando para você, olha, esses dois ângulos aqui são complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. E ele falou o ângulo A, que é 72 graus, 34 minutos e 27 segundos. E pediu a medida do ângulo B. Como é que eu vou descobrir o ângulo B? A gente conversou que se um ângulo era x, o complemento dele era 90 menos x. Então, basicamente, ele está pedindo para você resolver quanto que é 90 graus menos 72 graus e 34 minutos e 27 segundos. Para isso, eu vou fazer uma mudança nesse 90 graus. Você concorda comigo que 90 graus, eu poderia escrever isso aqui como 90 graus sendo 89 graus mais 1 grau? Por quê? 89 mais 1 grau, 90 graus. Concorda comigo? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou transformar esse 1 grau em minuto. Concorda comigo que 1 grau é exatamente a mesma coisa que 60 minutos? Então, 90 graus é a mesma coisa que 89 graus e 60 minutos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 60 minutos em segundo. Concorda comigo que 60 minutos é a mesma coisa que 59 minutos mais 1 minuto é a mesma coisa, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 60 e vou deixar como 59 minutos. Porque esse 1 minuto aqui eu vou passar para segundo. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 89 graus, 59 minutos. Esse 1 minuto é 60 segundos. Recapitulando, essa parte é um pouquinho chata, mas depois que você entende, fica fácil. Eu tinha muita dificuldade disso na época que eu estava aprendendo. 90 graus, o que eu fiz? Eu primeiro passei para grau e minuto. Então, 89 graus é a mesma coisa que 89 graus e 60 minutos. Por quê? Se você parar para pensar, esses 60 minutos é 1 grau. Então, eu posso voltar para cá e isso aqui fica 90 graus. Então, na verdade, eu só estou reescrevendo. É como se eu falasse assim para você, olha, 10 é a mesma coisa que 9 mais 1. Aí você fala, beleza, é verdade, entendeu? É a mesma coisa. Agora, esses 69 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar novamente em 59 minutos mais 1 minuto. E esse 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, a gente fica com isso aqui. Eu poderia tirar esses 60 segundos e passar para cá, ficaria com 60 minutos. E eu podia tirar esses 60 minutos e passar para cá, ficaria com 90 graus. Ou seja, isso aqui e isso aqui é exatamente a mesma coisa. Dito isso, agora eu consigo fazer a continha de subtração. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar só essa parte aqui para ficar um pouco mais organizado. E vou jogar isso aqui um pouco pro lado para não ficar na frente da minha câmera. Pronto, aqui ficou perfeito. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, que é o 90 graus, e eu vou tirar de 72 graus, 34 minutos e 27 segundos. E aí, a gente vai fazer a operação. Tirar o 0 de 60, não consigo, peço emprestado por 6, fica 5. Então, aqui vai ficar 10, 10 menos 7, 3, 5 menos 2, 3 também. Segundos. 9 menos 4, 5, 5 menos 3, 2 minutos. 9 menos 2, 7, 8 menos 7, 1. Ou seja, 17 graus, 25 minutos e 33 segundos. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. A ideia é que você saia da aula sabendo o que é um ângulo, como é que a gente mede um ângulo, classificação de ângulo, fazer operação com ângulo, saber que é um ângulo suplementar, um ângulo complementar, enfim. Bissetriz de um ângulo. Esses nomezinhos são muito importantes que você provavelmente vai ver aí ao longo da sua jornada pela geometria. E se você curtiu esse vídeo, já dá um like e se inscreve aqui no canal. E se você está procurando aulas particulares de matemática, o link para ser meu aluno vai estar aqui na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo.